Olá, pessoal. Vamos voltar então ao nosso conteúdo, continuando a matéria sobre sistemas. A gente já estudou a resolução do sistema usando lá aquela regra do Cramer. E agora a gente vai ver um outro formato, que é o conhecido como método do escalonamento, tá? Também chamado de método da eliminação de Gauss, porque foi idealizado por Gauss, né? Esse nosso gênio, esse simpático senhor que aparece aqui, ok? Bom, o método do escalonamento ele vai ter um objetivo inicial que é a gente transformar um sistema, né, dado em um sistema que seja mais fácil de se resolver, tá? Que tenha uma solução mais fácil. Por exemplo, o sistema apresentado aqui você poderia resolver, né, usando a regra de Cramer, outro método usando matrizes, né? Mas pelo sistema do bolado lá pelo Gauss, a gente vai transformar esse sistema, tá, num outro sistema chamado escalonado, né? O primeiro não está escalonado, e ele vai transformar esse sistema num sistema escalonado, que a gente já até aprendeu na semana, uma dessas semanas aí, a resolver, né, esse tipo de sistema. Então, esse método idealizado lá por Gauss, ele vai transformar um sistema, tá, não escalonado num sistema escalonado, que a resposta encontrada aqui no escalonado é a mesma que a gente encontraria aqui usando algum outro método, tá, que não seja esse escalonamento. Ok? Bom, o objetivo final, né, é bem simples, né? A gente acaba quando for, né, a gente calcular os valores lá das incógnitas, né, dadas lá, né, o x, o y e o z nesse caso. Poderia ser também a, b e c, tá? A letra aqui, depois é só questão de adaptar, tá? Bom, seguindo, a gente vai ver aqui algumas propriedades, né, algumas operações básicas que são aplicadas, tá? E que vai proporcionar lá aquela transformação, né? Do sistema não escalonado no escalonado. São algumas propriedades, tá? Que primeiro a gente pode fazer no sistema, trocar duas linhas entre si, ok? Aqui eu vou parar um pouquinho e só fazer um comentário, porque originariamente aqui a gente tem um sistema, né? Na forma original, né, a ideia proposta lá por Gauss é utilizar o que ele vai chamar lá de matriz aumentada, né? Que ele transforma isso aqui numa linguagem matricial, né, usando lá os coeficientes, né, 1, 4, 3, 2, 1, 2, né, e aqui a parte dependente, né, e ele trabalha o que a gente vai fazer a seguir, né, aprender a fazer a seguir, ao invés de ele fazer no sistema, ele faz, né, usando a matriz, para que evita de ficar usando as letras, tá? Mas a gente vai, por enquanto, para não confundir muito, utilizar o que a gente já está acostumado, que é essa linguagem de x, y, z mesmo, tá? Então, quando a gente fala trocar duas linhas, ele está falando que eu posso passar a linha 2 e jogar para o lugar da linha um, por exemplo. Aqui a gente vai, né, tá falando em trocar, na verdade, uma equação, né, a primeira equação pela segunda, tá? E por aí afora, tá? A segunda é a gente que pode multiplicar todos os elementos de uma linha, tá? Por um determinado número, tá? Por uma constante que não seja zero, né? Não nula. Então eu posso, por exemplo, pegar essa primeira, multiplicar todo mundo por 4, todo mundo por 3, por menos 2, o que eu precisar, certo? A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhe isso. E outra que eu posso substituir uma linha pela soma, né, dessa linha com o múltiplo de uma outra linha. Tá? Isso aqui fica um pouco confuso, né, de se explicar aqui, mas eu preparei, já sabendo da dificuldade, eu já preparei uma outra sessãozinha que vem a seguir, que a gente esclarece um pouquinho esses três, tá? Essas três operações básicas aqui. Tá? Vamos lá com calma, tá? Porque a matéria é realmente talvez a mais complicadinha do ano, tá? Não é aquele, né, de se matar, de se desesperar, mas é considerada talvez a mais encrenca do ano, tá bom? Então, a gente trocar duas linhas entre si, ou dois sistemas entre si, o que está querendo dizer lá é que se eu tiver, por exemplo, um sistema, por exemplo, aqui conforme está apresentado, né? Então, o que eu posso trocar duas linhas ou trocar duas equações, né? Por exemplo, eu posso pegar essa equação aqui que está
na segunda posição e passar para o lugar da primeira, tá? Fazer isso aqui, por exemplo, tá? Não vai mudar o resultado, ou seja, resolvendo na forma que estava ou nessa, o resultado final x, y, z vai ser o mesmo, tá? Eu posso também trocar primeira com a terceira, tá? Ou seja, passar uma para cima e a outra para baixo. Qualquer movimento que eu fizer aqui não vai alterar, tá? O resultado, né, que a gente vai encontrar. Okay? E a finalidade disso, basicamente, é a gente fazer o seguinte: a gente procurar que a primeira equação aqui apresentada seja aquela mais simples, tá? De preferência aquela que o coeficiente daqui do x seja 1, tá? Às vezes não tem nenhum, tá? Aí a gente vai procurar uma saída, mas no momento, até para facilitar a compreensão, a gente vai combinar aqui, só vamos trabalhar por enquanto só com alguma que vocês identifiquem que vai aparecer uma fácil que o coeficiente do x é 1. Tá? Que vocês podem utilizar na forma que está, ou se ela tiver aqui na terceira posição, jogar para a primeira, por exemplo, ok? Bom, seguindo, vamos ver o que significa aquele segundo item, que é multiplicar todos os elementos, né, de uma linha por uma constante, ou seja, por um número. Tá? Significa o seguinte: se eu tenho essa equação, né, apresentada aqui, tá, eu posso pegar, por exemplo, ali a primeira linha, poderia utilizar, né, na segunda, na terceira, qual que eu precisasse, e multiplicar todo mundo por 2, por exemplo. Tá? Aí cuidado que tem que ser o seguinte: não pode multiplicar só o x ou só o 9, não. Tem que tomar um cuidadozinho, que é todos os elementos vão ser multiplicados por 2, tá? Então aqui vai virar 2x, tá? Que é 2 vezes o x, esse 2y, que é 2 vezes o y, é 2 vezes o z e 2 vezes 9, 18, tá? Às vezes no início, alguns alunos, tá? Que eu já tive essa experiência, eles multiplicam aqui e esquecem de multiplicar o 9, tá? Tem que tomar cuidado que tem que ser cada elementozinho que tiver aqui, certo? Eu poderia também, em vez de multiplicar por 2, né, multiplicar por menos 2. Tá? Aqui o que vai acontecer? Vai acontecer que o número vai ser multiplicado tudo por 2, e esse menos vai fazer só aquela troca, né? O mais aqui vai virar menos, tá? Fica uma coisa que, se você trabalhar, multiplicar por 2, tá? E só fazer a troca de sinal, fica uma coisa rápida, não precisa ficar fazendo menos com mais, tá? Analisa que menos aqui vai significar para a gente simplesmente fazer a troca do sinal do que aparecer, tá? Se aqui fosse menos 9, a gente trocaria para mais 9, né? Ou mais 18 no resultado aqui, ok? Bem, aí o que vai acontecer? A gente pode também multiplicar por menos 1, tá? Se eu precisar lá, tá? Então, já até voltando à ideia aqui, multiplicar uma determinada equação por menos 1 significa somente você fazer troca de sinais, né? Mais vira menos vira mais, aquela história toda que você já conhece, né? Então, aqui no caso, o que a gente fez? A gente pegou a primeira equação e multiplicou por menos 1, tá? Então, virou a mesma equação, só que com valores, né, invertidos ali, de menos para mais e de mais para menos. Tranquilo? Bom, acho que entendeu melhor do que aquela parte inicial lá, né? Depois, o que significa substituir uma linha, né, pela soma com o múltiplo da outra, tá? É fazer o que a gente fez aqui, tá? Depois que eu multipliquei essa primeira linha, tá, por um número, por exemplo, aqui para esse, eu posso fazer a seguinte situação, tá? Fazer a soma das duas, tá? No caso, 2x com 2x me dá 4x, né? O 2y com 2y vai me dar 4y, e o 2z com o z vai me dar o 3z, e o 18 com mais o 13 vai dar 31. E esse resultado da soma eu posso colocar no lugar dessa segunda aqui, tá? Não vai mudar o resultado. O resultado aqui é o mesmo que está aqui e é o mesmo que está aqui, certo? Posso aqui, só para fixar um pouco, eu posso aqui, para esse caso, fazer o quê? Depois que eu multipliquei essa primeira por menos 2, eu posso somar a primeira com a segunda, tá? Ou seja, o menos 2x vai cancelar com mais 2x, vai dar zero, né? O menos 2y vai cancelar com mais 2y, também vai dar zero. E aqui vai ficar menos 2 com mais 1, vai dar menos 1, né? Então vai ficar menos z, né? E o menos 18 com mais o 13 vai dar menos 5. Então o que eu fiz? Somei essas duas e no lugar da segunda eu botei aquele resultado, tá? Que daria de eu somar essa com essa aqui, tá?
Aqui que na verdade vai ser a ideia dele começa a aparecer aqui, tá? Que a gente começar a, vamos dizer assim, queimar, né? A quantidade de incógnitas a cada movimento aqui. A gente vai transformar em um só, em dois, tá? E vai chegar lá no escalonamento, ok? Então aqui eu poderia só para finalizar e fixar, pegar depois que eu multipliquei essa primeira equação aqui por menos 1, eu somar a primeira com a segunda e o resultado, né, botar aqui no caso, na verdade, eu fiz o seguinte: eu peguei e somei a primeira com a terceira e coloquei o resultado no lugar da terceira. Tá? Posso fazer isso também, tá? Ou seja, com a segunda ou com a terceira, tá? Então eu peguei menos x com 3x dá o 2x, tá? Aqui o menos y da primeira vai cancelar com mais y da terceira, e o menos z também vai cancelar com mais z, tá? E aqui o 11 tirando o 9 vai dar 2. Então o que aconteceu aqui? Nessa, quem ficou sozinho agora foi o x, né? Então a gente vai utilizar algum artifício ali de pensamento, de raciocínio, que nos permita a gente, né, começar a utilizar essas propriedades, essas operações básicas, em transformar isso, tá, e retirando variáveis e transformar num sistema que seja o escalonamento, né, que é o nosso propósito lá inicial.